Olá, meus amigos. Hoje eu trago para compartilhar com vocês alguns trechos de um livro que me é muito caro, pelo qual tenho muito apreço. Um dos livros que é um ponto alto e talvez um ponto final da grande filosofia estoica. Eu estou me referindo ao livro Meditações do Imperador Marco Aurélio. É um livro cheio de muitos ensinamentos, é um livro repleto de uma sabedoria que talvez seja muito conveniente para nós cultuarmos nos dias de hoje, né? Marco Aurélio viveu entre os anos de 121 e 180 depois de Cristo. Foi o último de 5 grandes imperadores romanos que foram denominados em dado momento por Maquiavel, na sua obra clássica, né, As Primeiras Décadas de Tito Livio, como os bons imperadores. Alguns vão se referir a eles como 5 bons imperadores. O período em que eles reinaram representa o período de ouro da cultura românica, né, o período de ouro de Roma, o período em que houve uma maior estabilidade, uma maior prosperidade, e a morte de Marco Aurélio em 180 depois de Cristo, com a subida ao trono de seu filho Cômodo, vai inaugurar um período de declínio do Império Romano que vai se estender lerdamente até o século V, né, com o fim do Império Romano em 476 da nossa era, né? O Marco Aurélio foi aquilo que se tem chamado de rei filósofo ou imperador filósofo. Ele foi educado no âmbito da filosofia estoica desde muito jovem, né? E ele foi levando para a sua vida esses ensinamentos, viveu de maneira sempre muito austera, de maneira muito equilibrada, de maneira muito séria, né? A seriedade, o equilíbrio, a serenidade, até mesmo a ternura, são traços muito característicos da personalidade do imperador Marco Aurélio, né? Ele é um imperador que, sem dúvida nenhuma, nós temos mais dados a respeito. Ele trocou uma longa correspondência com o seu professor de retórica, o Frontão, 30 anos de correspondência, nas quais ele vai relatar muito do seu cotidiano e ele vai relatar também os seus progressos, a sua doutrina de vida, a sua maneira de viver e as relações também familiares que ele desenvolveu nesse período. O Marco Aurélio casou-se ainda muito jovem com a filha do imperador que o antecedeu e que em dado momento vai adotá-lo como filho, que é o imperador Antonino, cuja esposa era Faustina, e a filha desse casal, né, da Faustina e do Antonino Pio, recebeu o nome também de Faustina. E muitas vezes os historiadores, para distingui-las, para diferenciá-las, referem-se a Faustina a Velha, que é a mulher do imperador Antonino Pio, e Faustina a Jovem, que é a esposa que vai se tornar, né, a esposa do imperador Marco Aurélio, né? E o Marco Aurélio também se tornou, então, genro e filho adotivo do imperador Antonino Pio. Antonino Pio, por sua vez, foi antecedido pelo imperador Adriano, o famoso imperador Adriano, que mereceu, inclusive, uma das obras clássicas, né? Mereceu, como eu ia dizer, mereceu ser retratado, melhor dizendo, numa das obras clássicas da literatura francesa,
o livro Memórias de Adriano, memórias construídas de maneira ficcional, com base em dados também históricos, Memórias de Adriano, da escritora francesa Marguerite Yourcenar, né? Que eu quero depois, em outro momento, comentar a respeito dessa grande escritora francesa, a primeira a ingressar na Academia Francesa de Letras em 1983, né? Mas fechando parênteses, o Adriano também havia adotado o Antonino Pio como seu filho adotivo e foi então sucedido, né, por Antonino Pio no comando do Império Romano. Assim também se deu, e na verdade até por interveniência do próprio Adriano, que já conhecia Marco Aurélio, tinha por ele um respeito muito grande, e inclusive a família do Marco Aurélio, o pai chamava Vero, e o imperador teria criado um neologismo que, em certa medida, mostra muito uma das facetas, uma das características da personalidade do Marco Aurélio, que era alguém devotado à verdade, né? O imperador Adriano, em dado momento, o denominou de Veríssimo, né? Então, o Marco Aurélio ascende ao trono muito jovem ainda, em 161, né, com a morte do Antonino Pio, ele ascende ao trono e vai governar Roma pelos próximos quase 20 anos, até a sua morte, ainda também jovem, para a nossa perspectiva atual. Ele morre em 180 aos 59 anos de idade, né? Então essa obra é uma obra muito, muito interessante, né? Eu quero então fazer no próximo vídeo, que vai vir em seguida, a leitura de alguns trechos dessa obra do Marco Aurélio, né? Até lá então, um abraço, volto em seguida.